Qual motor utilizar no seu robô? São tantas opções por aí que a gente fica na dúvida, né? Motor grande, pequeno, motor com circuito, sem circuito, servomotor, motor brushless. Pois é, eu vou explicar todos esses detalhes nesse vídeo para respondermos que motor eu utilizo naquele robô que eu vou fazer. Aliás, em cada ponto do robô, qual será o motor mais adequado? E como é de costume nessa série, eu vou trazer também aquele pulo do gato, hein? Bora lá? Então vem comigo! É isso aí, pessoal. Vamos então começar com essa quantidade imensa de motor e de informação. Eu estou aqui bem ansioso para poder explicar todos esses detalhes para vocês. Se você já está acompanhando o canal há um tempo e ainda não conhece essa série, eu te apresento que é a série Maratona Maker Powered by Petrobras. Então, com parceria com a Petrobras, nós estamos trazendo uma quantidade imensa de vídeos, de mini aulas, para que você vá aprendendo e se divertindo junto com a gente. Nessa primeira temporada da série Maratona Maker, nós vamos tratar de robótica. Aliás, estamos tratando, esse aqui é o terceiro vídeo. É muito legal você voltar lá no primeiro vídeo e assiste todos na sequência por diferentes motivos. Primeiro, porque você vai aprendendo tudo que a gente está trazendo aqui com muito capricho. Segundo, que você vai entendendo como que funciona o Maratona Maker. E terceiro, você vai pegando em cada vídeo um código, o código Petrobras escondido aqui em algum lugar do vídeo. E aí, colecionando todos esses códigos, você vai poder participar a prêmios muito bacanas. Nessa primeira temporada, o prêmio é um kit robótica com Arduino. Kit completinho e eu vou dizer para vocês que é um kit que não tem igual no mercado. Depois eu trago mais informação nos próximos vídeos. E se você é novo aqui no canal, então seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio Guimarães, sou formado em Ciências da Computação, apaixonado por tecnologia, por nos divertirmos aprendendo e por isso que eu criei o canal Brincando com Ideias, para trazer o que eu conheço, o que eu aprendo no dia a dia, de forma simples, para que todos possam aprender, num linguajar assim bem simples. Também criei, na mesma pegada, os cursos Arduino para principiante, Arduino 2.0 e o Arduino avançado. Esses cursos nessa sequência para que você possa começar sem ter conhecimento prévio nenhum, nem de informática, nem de eletrônica, nem de matemática, tudo passo a passo para você dar um passo de cada vez no seu conhecimento, no seu aprendizado, para não se perder. E tem também suporte para que você conte com a nossa equipe, tire suas dúvidas. E além disso, olha, para o curso de Arduino 2.0 e o avançado, nós temos toda semana um encontro ao vivo lá na plataforma Zoom, comigo e com os alunos. É muito legal, eu super adoro esses encontros. Você está convidado. Aqui na descrição tem o link desses cursos. Cada curso tem um site com todos os detalhes e tem também um chat. Lá nesse site você clica no chat e conversa com a nossa equipe de atendimento ao vivo para esclarecer dúvidas que você tenha sobre o curso. Bora então desvendar esses diferentes motores? Olha só, primeiro, pessoal, vamos entender o seguinte, tá? Para que eu vou utilizar um determinado motor, ok? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para então depois responder qual motor eu vou utilizar. Para a gente entender, né, qual motor eu vou utilizar, então vale a pena agora a gente explorar os diferentes tipos de motores e com essa informação, então eu vou responder essa pergunta, para que eu vou utilizar, e aí eu vou conseguir saber qual motor eu vou utilizar naquele ponto. Só para entender melhor o porquê que eu faço essa pergunta, para que eu vou utilizar um determinado motor, repare que num robô a gente tem diferentes funções, motores para diferentes funções. Nesse braço, por exemplo, eu tenho alguns motores que têm a função de articulação. Ok? Ele levanta ou abaixa o braço,
né? Ele se move para um lado e para o outro, ele abre e fecha a garra. Então nós temos motores para articulação. Nesse carrinho eu tenho motores para movimentação. Então já o motor ele tem uma função diferente. Ele vai se movimentar, vai andar para frente, para trás. Eu preciso ter uma velocidade, controlar a velocidade. Eu preciso o sentido também, controlar o sentido. De articulação, eu preciso numa determinada posição, preciso ter controle da posição. E a gente pode encontrar outras funções também. Eu tenho ali um motor para abrir ou fechar alguma coisa, né, para travar ou destravar uma determinada porta, um determinado local. Então vejam que por aí a gente começa a entender para que eu vou utilizar aquele motor e pouco a pouco eu vou começar a perceber que existem tipos específicos de motores mais adequados para aquela função que eu preciso, tá? Então vamos começar o seguinte, vamos entender aqui que nós vamos ter basicamente dois tipos de motores. São os motores comuns, que a gente pode chamar de DC, e os motores de passo. O motor DC, esse DC é uma sigla em inglês, traduzida para português, significa motores de corrente contínua. Okay? Então são motores elétricos que trabalham com corrente contínua. Correntes contínuas são aquelas que a gente tem em pilha, em fontes, são as correntes contínuas. Lá na tomada nós temos a tal da corrente alternada. Existem também motores de corrente alternada, robôs de grande porte podem utilizar esses tipos de motores, mas na nossa, no que é mais comum no nosso meio, a gente encontra mais o uso de motores DC. Nesses pequenos robôs mais didáticos, a gente utiliza DC por conta das baterias e tudo mais, tá? Corrente contínua. E os motores de passo, pessoal? São aí um segundo motor que a gente vai entender. Vamos começar com os motores DC. Como que eles funcionam, para que eles servem? Olha só aqui, pessoal. Reparem que esses motores são os mais comuns, tá? Eles são baseados em basicamente duas partes. Nós temos aqui a parte externa, né, que é o que eu seguro, o que eu vejo por fora do motor. Eu tenho ali dentro um eixo. Esse eixo ele possui internamente também algumas partes. Então, essa parte girando é que faz com que o eixo gire e temos aí o motor funcionando. Olha só, ele tem ali uma série de componentes, né? Por exemplo, as bobinas lá dentro, juntas no eixo. E essas bobinas elas serão energizadas a partir de escovas, tá? Traduzindo escova para inglês, nós temos a palavra brush. Tá? Então, quando a gente for falar de brushless, isso tem um pouco a ver, eu já vou explicar o que é, mas são escovas, né? Em inglês seria um brush. A escova nada mais é do que um contato, tá? Que vai existir entre os polos que eu vou ligar no motor e também as bobinas que existem aqui. Aqui, por exemplo, nesse outro desenho, vejam que o eixo ele possui diferentes contatos, ok? Ligando a diferentes bobinas, e as escovas elas darão contato da energia que nós estamos colocando no motor a diferentes bobinas, ou seja, a gente vai, a partir do movimento do motor, né, do eixo, essa escova ela faz contato com uma bobina específica. Então o eixo vai girando, vai mudando o contato da escova com a bobina. Então, ora uma bobina energizada, ora outra, e é isso que vai produzindo o movimento no motor. Externamente nós temos os ímãs, né? São basicamente dois ímãs de diferentes polos. Então, com esse mecanismo todo, o motor gira. Mais importante do que entender como que ele funciona, o importante aqui para a gente saber se ele serve ou não para um robô é entender que ele tem a característica de quê? De girar rapidamente. Ele tem um giro rápido. Claro, quanto mais energia a gente coloca, né, mais rápido ele vai girar, mas normalmente ele vai girar de forma rápida e de forma contínua, num determinado sentido.
Existem recursos para que a gente possa controlar o sentido, mas repare que se ele está girando no sentido, para que ele troque o sentido, ele tem aí um certo freio para depois entrar em rotação no sentido contrário, ok? Então ele tem essas particularidades. Por exemplo, quando eu preciso de motores para deslocamento, esses motores são bem adequados, porque inclusive a gente consegue controlar a velocidade do giro através de alguns circuitos que eu já vou explicar. Agora, por exemplo, um motor para articulação não faz tanto sentido, né, porque ele gira muito rápido. Até a gente pode fazer uma adaptação utilizando engrenagens, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Okay? De forma geral, os motores DC eles são muito bons para deslocamento, ou seja, por conta dele ter um giro muito rápido. Vamos para o próximo tipo de motor. Então, nós temos aqui o motor de passo. E olha, esse motor de passo, ele tem um funcionamento bastante diferente. Aparentemente ele tem as mesmas partes, ou seja, tem uma parte externa e tem um eixo. Esse eixo gira. Só que veja que aqui nós não temos aquelas escovas e temos no lugar as bobinas, ok? As bobinas não estão ligadas ao eixo e sim as bobinas estão fixas na parte externa. Essas diferentes bobinas estão em contato com os fios que eu tenho para pôr energia no motor. E no eixo nós temos os ímãs, ok? E também esses ímãs eles possuem esses dentes, tá, ok? Então são esses dentes, pessoal, que vão fazer com que a movimentação do motor seja por passos, ok? Veja que comparado com o motor DC, os componentes são basicamente os mesmos, porém invertidos. Lá no motor DC, no eixo, a gente tinha a bobina. Aqui não, aqui a gente tem a bobina na parte externa fixa do motor. O eixo tem o ímã, né? O que lá no DC o ímã estava na parte externa, aqui no motor de passo o ímã está na parte interna. E com esses dentes, tanto nos ímãs quanto nas bobinas, a gente tem o sentido de passo. Então, quando a gente aciona uma combinação de bobinas, a gente faz com que ele se movimente um passo. E aí a gente vai acionando as bobinas em diferentes combinações e cada combinação faz com que ele gire um passo. Ou que ele volte, ou que ele siga no mesmo movimento. Então, com a combinação da ligação das bobinas, a gente faz com que ele ande para frente, que ele ande para trás. E esses tipos de motores, os motores de passo, eles são motores de precisão. A gente consegue controlar muito bem a posição deles. Eles passam a ser mais indicados para motores de articulação. Por exemplo, eles são muito utilizados em impressoras, impressora 3D, máquinas de corte a laser, as tal das CNCs. Por quê? Porque esses motores, através do controle, da programação, a gente tem nesses motores um controle muito preciso de movimentação. Veja só, aqui a gente pode até mais ou menos calcular que para que o eixo dê uma rotação, uma volta completa, são diversos passos que a gente tem. Cada dente aqui, combinado com cada dente da bobina, seria um passo. Então eu quero dar um giro completo, sei lá, vou dar chutando 300 passos. Então olha como ele consegue ser preciso. Ou seja, é o controlador que vai gerar a combinação das bobinas para dar os 300 passos. Então o controlador vai dar 300 comandos para que esse motor se movimente numa volta completa. E quando o controlador quer que o motor para imediatamente. Ou que ele volte, né, no sentido contrário, a combinação de bobinas é invertida. Então esse motor aqui ele tem essa característica para posicionamentos com muita precisão. Ele não tem tanta velocidade quanto o motor DC. Então, poxa, vou utilizar um motor de passo para movimentação, não é tão adequado. Ele pode até ter uma velocidade razoável, mas o motor DC consegue uma velocidade ainda maior. Só que, pessoal, é muito interessante a gente falar também de um terceiro tipo de motor.
Um motor, inclusive, mais atual, mais moderno, porém também com sua aplicação bem específica, que é o motor brushless. Você se lembra que lá no motor DC nós tínhamos o quê? Nós tínhamos as escovas, responsáveis por fazer o contato lá entre a energia que a gente manda e o eixo, para que o eixo seja energizado, né? As bobinas lá dentro do eixo sejam energizadas. No caso do brushless, não existem essas escovas e a concepção, a construção do motor é um pouco diferente. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, se a gente desmontar esse brushless, a gente tem uma característica onde as bobinas elas ficam também numa parte externa e normalmente a parte externa é a que gira, tá? Nesse caso a gente vai fixar o motor fixando o eixo e a parte externa é a que gira, tá? Normalmente, mas não é uma regra, isso vai depender da construção do motor. Mas a questão é que na parte externa nós temos as bobinas, na parte interna nós temos o ímã, inclusive é muito comum ter também uma ventoinha ou algo para refrigerar. Nós temos um circuito, tá? Um circuito também chamado de um driver, para que a energia dessas bobinas seja também controlada numa certa combinação. Eu diria que o brushless é uma mistura entre o conceito do motor DC e o conceito do motor de passo. É um pouco uma mistura desses dois conceitos e fez com que o motor brushless seja um motor de uma velocidade muito alta, de muita potência de velocidade. Por exemplo, esse motor é muito utilizado nos drones, porque o drone ele precisa girar a hélice com muita velocidade, então ele consegue ter mais velocidade ainda do que os motores DC. Veja, não é um motor muito adequado para articulação, para movimentação. Será que eu não consigo imaginar algo que precise se movimentar com tanta velocidade? Agora, para uma hélice ou algo desse tipo, seja aquática, seja aérea, uma movimentação de uma hélice é um motor muito adequado. Beleza? Então são esses tipos. Agora, vamos entender o seguinte, já que a gente sabe a respeito dos diferentes tipos de motor, vamos entender algumas particularidades, como por exemplo, a redução. Ou seja, muitas vezes eu posso ter algum tipo de motor e colocar uma engrenagem para reduzir a velocidade do giro do eixo. Isso tem algumas vantagens. E veja, nesse exemplo que eu estou mostrando, nós temos aqui a redução no motor DC. Talvez esse motor aqui pode ser um motor de DC ou até mesmo um motor de passo, enfim, um motor brushless. Em qualquer tipo de motor a gente pode colocar uma redução para que a gente tenha um eixo final dessa redução e nesse eixo a gente obtenha uma velocidade menor de giro, porém a gente vai ter mais força, um torque maior para poder, por exemplo, movimentar um robô. É interessante ter a redução para que a gente tenha uma força maior nos motores do robô e ele não precisa de tanta rapidez na movimentação, ok? Então é muito comum, principalmente esses motores amarelinhos que a gente tem por aqui, eles têm a redução nessa parte amarela. Então veja, o motor DC ele está aqui embaixo e toda essa parte amarela já tem a engrenagem e faz com que ele tenha uma redução. Se a gente liga só o motor DC, como esse motor aqui, por exemplo, a gente vai ver que o eixo vai girar muito rapidamente. Agora, nesse caso, como o eixo lá dentro ele passa por uma redução, então esse eixo final ele vai girar mais lentamente e com mais força, ok? A gente obtém mais força do que o eixo original. Legal, né? Então vamos agora entender outro detalhe bem bacana também, que é o detalhe dos servomotores, tá? Ou seja, a gente pode até encarar como um quarto tipo de motor. Mas olha só, na verdade o servomotor, ele é uma combinação de um motor DC, ok? Nós temos um motor DC dentro dos servomotores, temos a engrenagem, ok? Temos a engrenagem para que ele gire com mais força e menos velocidade,
E também temos ali dentro um sensor. Aqui, esse resistor variável aqui, que está em espanhol, na verdade é um potenciômetro ligado ao eixo daqui do giro. Então, o eixo, né, do motor, aqui por exemplo, olha, eu tenho esse motor, o eixo dele está aqui fora, tá vendo? Esse motor ele gira, olha, o eixo está aqui dentro e aqui eu tenho uma engrenagem para o motor descer que está aqui dentro e eu tenho um potenciômetro ligado nesse eixo. Dessa forma, pessoal, esse potenciômetro serve como um sensor, ou seja, o potenciômetro, de acordo com a posição dele, ele vai mandar uma certa resistência para um circuito. Dependendo dessa resistência, o circuito vai saber qual é a posição do eixo, o ângulo em que o eixo está. Ou seja, acaba sendo um sensor de ângulo, esse potenciômetro. Olha só, aqui nós temos então num servomotor um motor DC, um potenciômetro como sensor, uma engrenagem e um circuito controlador. Um circuito controlador que vai fazer com que toda essa lógica funcione para que a gente simplesmente pelo controlador, ou pelo Arduino no caso, a gente manda uma informação para esse circuito de qual é o ângulo que nós queremos que o eixo esteja. Esse tipo de motor é muito adequado para braços robóticos, para articulação. Por quê? Porque olha só, quando a gente tem uma determinada articulação, aquele motor ele precisa que a informação da posição seja controlada. Então, lá na programação, eu digo, olha, braço, levanta. Ele vai para uma determinada posição. O eixo do motor foi para um determinado ângulo. Aí o controlador diz, braço, abaixa. Ele foi para um outro ângulo. Então, veja, o motor DC que está lá dentro vai rodar enquanto o sensor não chega naquele ângulo. Depois que ele chegou naquele ângulo, o motor DC para. Tudo isso é feito pelo controlador. Esse circuito controlador é responsável por todo o funcionamento do servomotor. Então, a programação, quando a gente faz, a gente simplesmente manda essa informação através de um dos fios do servomotor. Veja só, né? Por isso que nós temos 3 fios nos servomotores. Tá. Todos os servomotores que a gente utiliza, você vai poder verificar que são 3 fios. 2 são de energia, normalmente o marrom e o vermelho, ou preto e vermelho, tá? No lugar do marrom poderia ser preto, são de energia, e o outro, nesse caso aqui é laranja, mas poderia ser amarelo também, ele é o fio de informação, ou seja, o Arduino vai mandar por esse fio laranja a informação de qual é o ângulo que o motor, que o eixo tem que estar. É o ângulo aqui do eixo. Então é controlado por esse fio. E aí, você sabia que existem tantos tipos de motores e sabia essas diferenças entre um motor e outro, as aplicações, para que serve? Se você conhece algum outro tipo de motor, conhece algum outro tipo de aplicação, compartilha com a gente aqui que é bem legal. A nossa comunidade do Brincando com Ideias é uma comunidade que gosta de aprender, gosta de compartilhar conhecimento. Essa é a vibe aqui do canal. Obrigado aí pelos comentários que vocês colocam, pela participação de todos vocês. E além de colocar comentários, para entrar na vibe do canal, você pode também adquirir essas nossas camisetas do Brincando com Ideias. São camisetas exclusivas e aqui na descrição do vídeo você tem o link da loja do Brincando com Ideias. Eu super adoro tanto a qualidade, algodão 100%, estampa, não sai com a lavagem, realmente são confortáveis, de tecido, tem uma grossura interessante, não é um tecido fininho não, é um tecido bem forte. E os modelos são um mais bacana que o outro, bem divertidos, alguns com umas piadinhas makers, outros aqui com o nosso robô, o mascote do canal, o Bino. Então aproveita e dá uma olhadinha lá na loja que tá muito caprichada. E pessoal, para a gente já entrar no pulo do gato, eu queria antes agradecer a Altium,
que é desenvolvedora do Altium Designer e patrocinadora desse vídeo, assim como a Petrobras. Agradeço demais a Petrobras e a Altium. A Altium desenvolve esse software Altium Designer. Aqui na descrição você tem um link para poder baixar, gratuito por alguns dias, e com o Altium Designer, quando você já está avançado no seu conhecimento maker, você consegue desenvolver placas de circuito impresso para aquele seu projeto ficar mais profissional. Super indico, dá uma olhadinha lá. Então vamos agora para o pulo do gato. Olha só o que eu trouxe aqui na tela, pessoal. Como saber a força que o motor tem e como saber se a força que eu vou colocar ali no motor, o motor vai aguentar. Né? Por exemplo, esse braço aqui, olha, ele levanta e desce alguma coisa. Então, poxa, eu quero que ele levante aqui, por exemplo, 5 quilos nesse braço. Né? Esse braço tem que fazer uma musculação aí. Será que o motor vai aguentar? Pois é. Como que a gente sabe? Seguinte, primeiro a gente precisa procurar pelas especificações técnicas, porque lá nós vamos encontrar qual é o torque daquele motor. Calcular o torque é algo lá para o engenheiro que desenvolveu o motor. Por isso eu tenho um motor ou vou comprar um motor, então eu preciso saber qual que é o torque. Se você for comprar um motor e o vendedor não te informar qual é o torque, eu diria que esse vendedor ele não tem esse conhecimento suficiente para te atender. Então procure por uma loja, por um vendedor que saiba te informar adequadamente o torque daquele motor. Alguns motores comuns que a gente encontra por aí, né, eu já dei uma pesquisada e olha, por exemplo, esses pequenos servomotores azulzinhos, né, eles possuem aqui 1,8 kg/centímetro. Já vou explicar o que é isso, tá? Mas é o torque. Então esse torque aqui é de 1,8 kg/centímetro. Esse motor amarelinho que a gente utiliza nos robôs, ele possui 0,8 quilos por centímetro. Na verdade, 0,8 seria 800 gramas de torque, 800 gramas centímetro. Esse outro vermelhinho aqui, nós temos, inclusive ele já mostra aqui, olha, é 20 quilos centímetro de torque. Claro que essa especificação de torque, já vai entender o que é isso, mas é a força sempre quando colocarmos uma energia na tensão máxima que ele funciona. Por exemplo, servomotores, 6 volts. Esses motores DCs, também 6 volts. Aqui esse servomotor, ele mesmo já tem aqui, olha, 6,6 volts. Tá? E esse microservo também é 6 volts. Nesse caso aqui, o torque dele é de 2,2. Então, se você tem um motor diferente desses, procura qual que é o torque dele. Motores de passo já é mais complicado o cálculo de torque, porque vai depender da velocidade do passo, vai depender também da tensão e corrente que você coloca nas bobinas. Um pouquinho mais complicado, mas também o conceito é o mesmo, tá bom? E como que eu sei o que é esse número, o que isso indica? Bom, esse motor aqui, por exemplo, 20 quilos. Uau! Então eu coloco esse motor aqui nesse braço e já consigo levantar 20 quilos? Não, pera aí, pessoal. O pulo do gato é o seguinte. Quando a gente fala de torque, a gente tem que considerar a distância em que o peso, a força, estará do eixo de giro do motor. Do eixo. Não simplesmente em qualquer posição do motor. Porque repare só, eu tenho uma vara, por exemplo, uma vara de pescar. Se eu amarro uma linha próximo da minha mão e quero levantar 20 quilos, eu vou levantar com uma facilidade muito legal, boa facilidade. Agora, se essa linha eu amarro lá na ponta da vara e quero levantar 20 quilos, repare que eu vou precisar fazer mais força para conseguir levantar a mesma coisa. Então, a distância entre o eixo do motor e onde está o peso é o que nós precisamos levar em consideração. Então, esses pesos que na verdade são o torque, eles estão calculados a 1 centímetro do eixo, por isso centímetro. Se você encontrar um torque que está, por exemplo, 1 quilômetro,
Esse 1 quilo é a 1 metro do eixo. Todos esses que eu mostrei aqui para vocês estão a centímetros, a 1 centímetro do eixo. Se eu colocar numa distância maior, eu preciso, então, dividir a minha distância pelo torque. É mais ou menos assim. Se esse motor, vermelho aqui, olha, eu consigo levantar 20 quilos a 1 centímetro do eixo, quanto que eu vou conseguir levantar, por exemplo, a 40 centímetros do eixo? Vamos supor que eu vou colocar ele num braço robótico, onde ele tem aqui uma parte do braço, né, dessa articulação, vai ter 40 centímetros. Qual é o peso que ele consegue levantar? Eu vou pegar 40 centímetros e vou pegar, na verdade, esse torque e vou dividir por 40. Então, seria 20 quilos dividido por 40, eu vou obter 500 gramas. Então, a 40 centímetros, eu não consigo levantar mais 20 quilos com esse mesmo motor. Eu consigo levantar meio quilo, ok? Então, é isso que você precisa levar em consideração para calcular a força do seu motor. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, mas eu espero ter esclarecido essa questão de força, torque, para que você possa entender qual é o motor que você vai comprar, ou você vai utilizar no seu robô. Agora, para a gente finalizar, ainda nessa vibe de pulo do gato, é interessante também completar aqui com a informação do que eu preciso para utilizar esses motores com Arduino ou com um microcontrolador, na verdade. Pode ser ESP, Raspberry, Pico, tanto faz, mas eu não posso simplesmente ligar o motor direto lá no meu Arduino. O que eu preciso? Se eu utilizo servomotor, a ligação é feita direta, porque lá dentro do servomotor a gente já tem um circuitinho de controle. Então lá dentro já está. Então nesse caso eu posso ligar direto, porém a alimentação, tá? O positivo e o negativo, esse sim eu preciso calcular qual é a fonte correta. Se é o Arduino, provavelmente não, eu tenho uma fonte específica para o motor. Inclusive lá no curso de Arduino 2.0, nós temos lá no 6º módulo, onde a gente fala sobre módulos para Arduino, nós temos aulas sobre motores de passo, sobre motores, servomotores e também os módulos de ponte H. Ou seja, a gente tem aula sobre esses diferentes tipos de motores, a gente só não aborda esses motores brushless, com ESC, tá? Só eles não, porém os demais a gente aborda, são aulas com todos os detalhes, como calcular a fonte correta, como fazer as ligações, mas aqui já fica uma ideia para vocês que motores de passo eu posso ligar direto, não preciso mais nada, ok? Eu tendo o motor de passo, o Arduino, eu só preciso me preocupar com as fontes, não preciso de nenhum outro circuito. Agora, os motores DC, tenha redução ou não, eu preciso de módulos ponte H. Com o módulo ponte H, eu consigo controlar, lá da programação, eu controlo a velocidade, eu controlo o sentido de rotação daquele mesmo motor, aquele motor DC. Aí nós temos aqui os motores de passo, que eu preciso de drivers, tá? São os drivers que vão fazer o controle da movimentação do motor. Então a gente tem aqui alguns drivers, como por exemplo, esse pequenininho, aí ele é mais simples, ele vai ter um controle de apenas uma bobina. Então se eu tenho 4 bobinas, eu vou precisar de 4 desse pequenininho. Já esses maiores, a gente tem já a possibilidade de ligar todas as bobinas nele e o nosso controlador simplesmente pede para ele dar um passo, ou seja, ele manda quantos passos tem que dar, qual o sentido de rotação. Então o driver faz todo o controle das bobinas. Quanto melhor for o driver, tá, menos programação eu preciso me preocupar. Principalmente na questão da velocidade dos passos. Eu não falei lá que o motor de passo pode ter centenas, milhares de passos em uma rotação do eixo? Então imagine que eu quero dar uma rotação nessa velocidade mais ou menos, olha só, quanto é o tempo entre um passo e outro se eu tenho 1000 passos em uma rotação? Veja só,
Olha, eu dei coisa de 1 segundo, eu dei a rotação. Seria 1 milissegundo entre um passo e outro. Eu posso ter a velocidade entre passos até ainda menor, num tempo menor, tá? Microsegundos. Então, um driver já vai se preocupar com isso, vai fazer com que a movimentação seja mais suave, seja num tempo adequado. E o tempo de passos eu não preciso me preocupar no controlador. Porque se eu coloco isso na programação do Arduino, a programação tem que se preocupar em ficar dando os passos e ao mesmo tempo fazer as outras coisas. O ideal é ter um driver para que a programação fique mais tranquila, ok? E no caso dos motores brushless, eu preciso dos ESCs, que são drivers também mais específicos para os motores brushless. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas informações. Não se assuste se ficou meio perdido. Olha, a dica, dá uma olhada lá nos cursos que a gente tem, porque realmente você pode ir passo a passo com apoio para que você não fique perdido. Tá bom? E se você gostou dessas coisas que eu trouxe para vocês, não esquece de deixar um like aí, que vai ser muito gratificante pra gente trazer mais conteúdos para vocês. E aí, pegou o código desse vídeo? Ah, o código está escondido em algum ponto desse vídeo, em algum lugar aqui do cenário, hein? Se você não reparou até agora, volta lá o vídeo que esse código está em algum momento escondido. Vai colecionando todos os códigos, porque no final dessa primeira temporada, com todos os códigos, você vai conseguir pegar o seu cupom para participar do sorteio de um kit robótica completinho, com um Arduino. E olha, eu te garanto que é um kit que não existe no mercado, é um kit inovador que nós estamos desenvolvendo aqui no Brincando com Ideias. Super caprichado, te garanto, hein? Logo a gente vai trazer ele aqui para mostrar para vocês. Então não perde tempo, vai colecionando todos os códigos. Obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!